Nesse vídeo, nós vamos analisar e preparar o estudo 38 da revista Sentinela. Este artigo vai ser considerado na reunião deste fim de semana, 24 a 30 de novembro. Irmãos, apenas fazendo um comunicado importante, vamos estar disponibilizando todas as respostas e comentários deste estudo por escrito no primeiro comentário fixado deste vídeo. Então, se preferirem, vocês podem usar seus celulares ou dispositivos como tablets para tirar os prints desta resposta ou, assim como vocês faziam lá no site, copiar e colar este conteúdo para seus dispositivos. Fiquem à vontade. É claro, incentivamos que se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, compartilhe esse vídeo com todos os seus familiares, com outras pessoas. Se ainda possível, temos duas opções onde vocês podem mostrar gratidão por todo esse trabalho que fazemos com muito carinho para cada um de vocês, que é a opção Seja Membro e a Valeu Demais, que é aquela com um coraçãozinho escrito Valeu. Essas duas opções ajudam o canal a crescer, ajudam o canal a manter os custos que envolvem em fazer esses vídeos e também faz com que esse vídeo chegue a mais irmãos. Fiquem à vontade. Então, o tema do estudo 38 é Mostre respeito por outros. Tem como base o texto de Provérbios, capítulo 22, versículo 1, que diz: Ser estimado ou respeitado é melhor do que prata e ouro. O que vamos ver neste estudo? Qual vai ser o objetivo do estudo? Vamos aprender por que precisamos mostrar respeito por outros e como podemos fazer isso mesmo quando é difícil. Pergunta do parágrafo 1. Por que gostamos de ser respeitados? Temos aí como base Provérbios capítulo 2, versículo 1. Resposta. Porque quando somos respeitados, ficamos felizes e nos sentimos valorizados. Por isso, ser estimado ou respeitado é melhor do que prata e ouro. Pergunta dos parágrafos 2 e 3. Por que às vezes é difícil mostrar respeito por outros e quem devemos respeitar? Resposta. É difícil porque notamos facilmente as falhas das pessoas e vivemos em um mundo cheio de desrespeito. Mas Jeová quer que respeitemos homens de todo tipo. Então, vamos ver neste estudo como podemos mostrar respeito na família, na congregação e também pelas pessoas que não servem a Jeová. Primeiro subtítulo do estudo: O que significa respeitar outros? Pergunta do parágrafo 4. O que significa respeitar outros? Resposta. Respeitar tem a ver com o nosso ponto de vista sobre outros. Significa reconhecer suas qualidades, realizações ou posição. Está relacionado à honra, que é tratar outros com dignidade e fazê-los se sentir valorizados. A verdadeira honra deve vir do coração. Pergunta do parágrafo 5. O que nos motiva a respeitar outros? Resposta. O que nos motiva é o nosso amor por Jeová e o desejo de agradá-lo. Pergunta do parágrafo 6. Que exemplos mostram que é possível respeitar alguém que não nos respeita? Veja também a imagem. Resposta. Alguns exemplos mostram que o amor por Jeová nos motiva a respeitar, mesmo quando é difícil. Por exemplo, Jonatã continuou respeitando Saul, mesmo sendo humilhado. Ana falou de modo respeitoso com Eli, apesar das falhas dele. Já Paulo mostrou respeito aos homens de Atenas, mesmo sendo chamado de tagarela. E essa imagem da capa, relacionada ao parágrafo 6, mostra Jonatã, Saul e alguns soldados israelitas com espadas, lanças e escudos lutando no campo de batalha. A legenda diz: Jonatã continuou defendendo e apoiando seu pai como rei, mesmo depois de ter sido humilhado por ele. Segundo o subtítulo do estudo, mostre respeito na família. Pergunta do parágrafo 7. Por que pode ser difícil mostrar respeito pelos membros da nossa família? Resposta. Porque convivemos muito e conhecemos bem os pontos fortes e fracos. Então, alguns podem ser ansiosos, doentes ou agir de forma que magoa. Assim, essa falta de respeito gera confusão e desunião, como a artrite impede o corpo de funcionar suavemente. Mas podemos impedir que esse desrespeito destrua nossa família. Pergunta do parágrafo 8. Por que é importante mostrar respeito pelos membros da família? Temos aí como base 1 Timóteo capítulo 5, versículos 4 e 8. Resposta. Porque isso faz parte da adoração a Jeová.
Então, quando mostramos respeito aos membros de nossa família, isso além de mostrar nossa total devoção a Jeová, dá honra a Ele, que é o Criador da família. A pergunta do parágrafo 9. Como o marido e esposa podem mostrar respeito um pelo outro? Veja também as imagens. Resposta. O marido honra a esposa valorizando-a em público e em particular. Ele não a humilha nem a faz se sentir sem valor. Já a esposa dá honra ao marido falando bem dele para outros. Ela evita sarcasmo, xingamentos ou brincadeiras de mau gosto que corroem o casamento. Esse conjunto de imagens relacionado ao parágrafo 9 mostra um casal tratando um ao outro com respeito. O marido fala com a esposa de modo bondoso, enquanto preparam juntos uma refeição na cozinha. Depois, a esposa fala bem do marido para os convidados, enquanto o marido serve comida para um irmão idoso. A legenda diz: quando respeitamos os membros da nossa família, estamos honrando a Jeová, o Criador da família. Pergunta do parágrafo 10. Como os filhos podem mostrar que respeitam os pais? Resposta. Os filhos respeitam os pais por obedecerem às regras que eles estabeleceram e também por sempre falar com eles de modo respeitoso, mesmo quando os pais envelhecem. Eles continuam ajudando e cuidando deles. Quando eles fazem o seu melhor nesse sentido, assim como o exemplo de Maria, que cuidou do pai doente, mesmo ele a tratando mal. Isso, acima de tudo, dá honra a Jeová e mostra respeito por ele. Terceiro subtítulo do estudo: mostre respeito na congregação. Pergunta do parágrafo 11. Por que pode ser difícil tratar os irmãos com respeito? Resposta. Porque mesmo tentando aplicar a Bíblia, alguns irmãos podem nos tratar mal, nos irritar ou nos julgar injustamente. Então, quando temos uma razão para queixa, pode ser difícil continuar mostrando respeito. Pergunta do parágrafo 12. Por que é importante mostrar respeito pelos irmãos? Temos aí como base o texto de 2 Pedro, capítulo 2, versículos 9 a 12. Resposta. Porque é Jeová que vai resolver qualquer assunto. Certa vez, Pedro disse que alguns falavam de modo desrespeitoso dos gloriosos, ou seja, dos anciãos. Mas mesmo assim, os anjos fiéis, por respeito a Jeová, não falaram nada desrespeitoso. Então, se até os anjos perfeitos se recusaram a criticar, nós jamais queremos ser desrespeitosos com nossos irmãos. Pergunta dos parágrafos 13 e 14. Dê exemplos de como podemos mostrar respeito na congregação. Veja também as imagens. Resposta. Por exemplo, os anciãos podem mostrar respeito pela congregação por ensinar com amor e aconselhar de modo bondoso. Já as irmãs e até irmãos podem contribuir evitando fofoca e calúnia. E, de maneira geral, todos podem cooperar com os anciãos e mostrar gratidão pelo esforço deles. E esse conjunto de imagens, relacionado aos parágrafos 13 e 14, mostra uma irmã idosa lendo a Bíblia e pensando em como os anciãos trabalham bastante para ajudar a congregação. No primeiro destaque, um ancião faz um discurso numa reunião na congregação. No segundo, ele ajuda um irmão que está na cadeira de rodas. No terceiro, ele retira a neve da entrada do salão do reino. A legenda diz: todos nós podemos mostrar que respeitamos os anciãos, cooperando com eles e mostrando gratidão por todo o trabalho que fazem. Quarto e último subtítulo do estudo: mostre respeito pelos que não servem a Jeová. A pergunta do parágrafo 15. Por que pode ser difícil mostrar respeito por aqueles que não servem a Jeová? Resposta. Porque na pregação, muitos não dão valor ao que a Bíblia ensina. Alguns até rejeitam a mensagem por causa do que aprenderam desde crianças. Então, talvez tenhamos que lidar no território com chefes ou professores que são difíceis de agradar e até colegas mal educados. Assim, com o tempo, podemos perder o respeito e deixar de tratá-los como gostaríamos de ser tratados. Pergunta do parágrafo 16. Por que é importante mostrar respeito por aqueles que ainda não servem a Jeová? Temos aí como base o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, e o capítulo 3, versículo 15. Resposta. Porque Jeová observa como tratamos os de fora. Além disso, Pedro disse que a boa conduta pode fazer com que alguns glorifiquem a Deus. Então, devemos sempre explicar nossas crenças com brandura e profundo respeito. Seja num tribunal ou numa conversa, devemos tratar os de fora como se Jeová estivesse ao nosso lado.
Pergunta do parágrafo 17. Como podemos mostrar respeito por aqueles que não servem a Jeová? Resposta. Na pregação, não devemos parecer superiores, mas ver as pessoas como preciosas para Deus. Se alguém ofender, não devemos revidar. Se falarmos algo errado, devemos pedir desculpas. Já no trabalho, devemos ser bons trabalhadores e ver as qualidades dos colegas e chefes. Devemos lembrar que, seja agradando ou não as pessoas, agradaremos acima de tudo a Jeová Deus. Pergunta do parágrafo 18. Por que vale a pena ter e mostrar respeito por outros? Resposta. Porque isso honra e glorifica ao Deus que servimos, nosso Pai Celestial Jeová. E mesmo que talvez não recebamos respeito em troca, Jeová nos promete: honrarei os que me honrarem. Excelente, queridos irmãos. Agora vamos fazer uma breve recapitulação do nosso estudo. O que você diria? Primeira pergunta de recapitulação: como podemos mostrar respeito na família? E a resposta eu fiz o resumo dos parágrafos 8 a 10. Vimos vários pontos nesse estudo que mostram na prática como cada membro da família pode fazer isso. Então, por exemplo, o marido honra e mostra respeito pela sua esposa, valorizando-a em público e em particular, nunca a humilhando. Já a esposa respeita o marido falando bem dele, evitando sarcasmo ou palavras que corroem o casamento. Além disso, os filhos mostram respeito também por obedecer às regras dos pais, falando com eles de modo respeitoso e cuidando deles. Quando cada um se esforça nesse sentido, isso, acima de tudo, dá honra e mostra respeito por Jeová, o originador da família. Segunda pergunta de recapitulação do estudo: como podemos mostrar respeito na congregação? E a resposta, eu fiz um resumo dos parágrafos 13 e 14. Por exemplo, os anciãos podem mostrar respeito pela congregação por ensinar com amor e aconselhar de modo bondoso. Já as irmãs e até irmãos podem contribuir evitando fofoca e calúnia. E de maneira geral, todos podemos cooperar com os anciãos e mostrar gratidão pelo esforço deles. Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo: como podemos mostrar respeito por aqueles que não servem a Jeová? E a resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 15 a 17. Mesmo que muitos rejeitem a mensagem, podemos e devemos tratá-los com brandura e profundo respeito. Já na pregação, não devemos parecer superiores, mas ver as pessoas como preciosas para Deus. Se alguém nos ofender, não devemos revidar. Se falarmos algo errado, devemos pedir desculpas. No trabalho, mostramos respeito sendo bons trabalhadores, honestos e reconhecendo as qualidades dos colegas e chefes. Queridos irmãos, então esta foi a análise e preparação do estudo 38 da revista Sentinela, que vai ser considerado na reunião deste fim de semana, 24 a 30 de novembro. Realmente tivemos aqui mais um estudo muito instrutivo e agradecemos de coração a sua atenção e o carinho com o nosso canal. Esperamos que possa ser de ajuda na sua preparação e que tanto você como seus familiares consigam dar excelentes comentários. Para aqueles que ainda não fizeram, incentivamos que se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um hypar. Também lembrando aos irmãos que todas essas respostas da preparação estarão disponíveis no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo, no primeiro e no segundo, para que vocês possam copiar, fiquem à vontade. Também compartilhe nossos vídeos com outras pessoas, amigos, familiares, e se ainda possível, se desejar ajudar o nosso canal, assim como os irmãos têm feito, tornem-se membros do canal ou cliquem na opção Valeu Demais. Que Jeová abençoe seus esforços, um grande abraço, um excelente fim de semana e até mais aos próximos vídeos.